Bom dia, paz de Cristo para vocês. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã. Deus tocou no meu coração, acordei fortemente, querendo, ardendo o meu coração para falar uma palavra para nós hoje, E Deus nos revelou, Tá lá no livro de Ezequiel, a profecia contra os pastores infiéis de Israel, tá? É o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, tá? Ezequiel 34, tá? É o que eu vou ministrar para nós, para que nós venhamos a compreender, tá? A proporção, o quanto Deus nos ama e Ele nos garante, tá? Então a gente tem que estar fiel com Deus, buscar a Deus e não deixar ser conduzidos, tá? Por lobos devoradores. Cuidado, aqueles que andam com cego, tá? Cairão os dois na mesma cova, tá? Portanto, procure pessoas que têm visão, que estão andando segundo o propósito de Deus, para que vocês não caem em buracos andando conduzido por cegos, tá bom? A palavra do Senhor está assim para nós, ó. Está lá no primeiro versículo, de Ezequiel, no capítulo 34, iniciando no versículo 31. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize os pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, e vos vestes da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as aves do campo. Porquanto, 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. 7. Portanto, pastores, ouve a palavra do Senhor. 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. 13. E as darei todos os povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. 14. Em bons pastos apacentarei,
e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. 15. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. 18. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameias o resto com os vossos pés? 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. 20. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneiais todas as fracas, até que as espalhais para fora. 22. Eu farei as minhas ovelhas, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. 26. E a elas e aos lugares do redor do meio outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. 27. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas. 28. E não servirão mais de rapina aos gentios, e as bestas feras da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais lhe levarão sobre si o opróbrio dos gentios. 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel diz: ó Senhor Jeová, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Versículo 31 terminou, em nome de Jesus, né? Então Deus está aqui nos consolando, né? Ele vai nos tirar, né, das mãos dos maus pastores. Ele vai nos conduzir a um pasto, né? Pastos verdejantes, né? Ele vai cuidar de nós, não vai faltar para nós, né? Ele nos promete, né?
Então, o nosso Deus está prometendo para nós aqui cuidar de nós, tá? No capítulo 34, versículo 1, sequente, né? Em toda a extensão desse capítulo, né? Ezequiel chamou os exilados de Israel, referiu-se a todos os judeus no cativeiro, tanto do reino do norte como do sul. Ezequiel criticou os líderes de Israel por cuidarem de si mesmo em vez de cuidarem de seu povo. Ele apontou os pecados, né? Ver a nota lá, né? Ler novamente a nota ali, né? De 1 ao 6, tá? E pronunciou o julgamento, ver a nota também ali do 7 ao 10. Então prometeu que um bom pastor, o Messias, viria e cuidaria do povo, como os líderes deveriam ter feito, né? Ver a nota também nos versículos 11 ao 31. Esta bela mensagem retrata o destino dos antigos pastores, o trabalho do novo pastor e o futuro das ovelhas, né? Então, quer dizer, nós andar segundo o conselho de Jesus. Hoje nós temos o nosso pastor, que é Jesus, tá? Anda segundo a vontade de Deus, busca nas Escrituras, se enche do Espírito Santo, tá? Nos versículos, né, no capítulo 34, 4 e 6, Deus julgaria os líderes religiosos porque eram egoístas, apegados às suas preocupações e negligenciavam seu serviço aos outros. Os líderes espirituais devem ter o cuidado de não buscar o progresso próprio às custas das pessoas abatidas, perdidas. Quando damos excessiva atenção à nossa necessidade e aos nossos ideais, podemos estar colocando Deus de lado e abandonando aqueles que dependem de nós. Verdade, né, gente? Nós temos que ser prioridade, né? Aqueles que estão, né, dando ouvido à palavra do Senhor, né? E procurar conversar, falar com eles, ver as suas necessidades, né? Quando nós somos ajudados, a obrigação nossa é ajudar, né? Dentro das condições, cada um ajuda o outro, né? 34, 9 e 10, nos versículos 9 e 10. Os pastores que falhassem com seu rebanho seriam removidos do cargo e considerados responsáveis pelo que viesse a acontecer às pessoas que deveriam liderar, né? As pessoas que deveriam liderar. Os pastores que falhassem com seu rebanho seriam removidos do cargo e considerados responsáveis pelo que viesse a acontecer às pessoas que deveriam liderar. Os líderes cristãos devem prestar atenção a esta advertência e cuidar de seu rebanho, ou o fracasso total e o julgamento serão o resultado. Ver a nota lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. A verdadeira liderança visa ajudar os outros, não somente o progresso, né? Então, quer dizer, não é uma igreja de ajudar, né? Não importa. A igreja, nós não podemos gastar para crescer a igreja. Não, tem que ajudar os irmãos. A igreja é a família. A igreja é aqueles que estão no meio, né? Então, tem nada que tirar para tempos para quando tem ajudar é na igreja. É os irmãos. É um compartilhar com ele, com o outro, ver as dificuldades um do outro, no nome de Jesus, né? E assim Deus fica satisfeito. Ele abre as portas, faz com que outras pessoas vejam, né? A bênção da igreja, né? E assim vai crescendo, né? Nos versículos, no capítulo 34, versículo do 11 ao 16, Deus prometeu assumir o comando de seu rebanho disperso quando nossos líderes falham. Para conosco, não devemos nos desesperar, e sim lembrar que Deus está no controle e que prometeu retornar e cuidar de seu rebanho. Assim sendo, sabemos que podemos voltar-nos para Deus e pedir a sua ajuda. Ele ainda está no controle e pode transformar a qualquer situação trágica em algo bom para o seu reino, viu? Nós podemos pedir
a Jesus, né? A Deus, né? Conversarmos com Deus, com o Espírito Santo, né? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pelo sangue da cruz, né? Que foram derramados, eu repreendo as ciladas e as mandíbulas e as falcatruas de Satanás da minha vida, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Me fortaleça, Senhor, me ensina, me capacita, seja comigo por onde andar, em nome de Jesus. Eu necessito, Senhor, do Senhor, pois sem o Senhor eu não posso. Me ajuda, Senhor, pela graça e a misericórdia. Deus prometeu assumir o comando de seu rebanho disperso. Quando nossos líderes falham para conosco, não devemos nos desesperar, e sim lembrar que Deus está no controle e que prometeu retornar e cuidar de seu rebanho. Assim sendo, sabemos que podemos voltar-nos para Deus e pedir a sua ajuda. Ele ainda está no controle e pode transformar qualquer situação trágica em algo bom para o seu reino. Ver a nota em Gênesis 50, 20 e Romanos 8, 28, tá? Vocês vão ver lá. Aqui no caso deve ser José, né? Que os irmãos queriam matá-lo, foi vendido como escravo, mas Deus fez dele o quê? Da coisa ruim que veio na vida dele, a coisa boa, que salvou muita gente através dele, né? 34, 18, 20, ó. Um mau pastor não é somente egoísta, é também destrutivo. Um ministro que toma as águas impuras, um ministro que torna as águas impuras para os outros por causar temores desnecessários, ensinando falsas ideias e agindo pecaminosamente, é um empecilho para a nutrição, é verdade, espiritual de seu rebanho, né? Então, quer dizer, ó, um mau pastor não é somente egoísta, é também destrutivo. Um ministro que torna as águas impuras para os outros, por causar temores desnecessários, ensinando falsas ideias e agindo pecaminosamente. É um empecilho para a nutrição espiritual de seu rebanho. Eu acho que nós deveríamos muito ler a palavra do Senhor, não ficar com muitas conversinhas, né, de coisas. A igreja tem que ser assim, o jovem tem que ser assim, o pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assim. Não, dentro da palavra, vamos ler a palavra do Senhor. O ensinamento tem os profetas, né? Lá Timóteo, né? Lá Pedro, em Efésios, né? Paulo escreveu, né? Então, ensinamentos tem. Então, vamos ler a Bíblia. Ao invés de ficar com muito falatório, nós temos que ler a Bíblia. Um comentáriozinho faz parte, como estou aqui agora, né? Em contraste com os maus pastores, os líderes do povo de Deus, Ezequiel 34, tem exemplo, Deus enviará um pastor perfeito, o Messias. Então, Deus promete para nós o Messias, tá? Que cuidará de todas as necessidades de seu povo e estabelecerá um reino de perfeita paz e justiça, tá? Para o exemplo, para que vocês vejam esses exemplos, é só ler as notas lá, ver as notas em Salmos 23, né? Jeremias 23, 5 e 6, e João 10, 11, Hebreus 13, 20 e 21, Apocalipse 21. A paz aqui significa mais do que a ausência de conflito, é santificação, realização e segurança. O nosso Deus nos promete, tá? Ele nos promete tudo para nós novamente, tá? Aqui no último capítulo eu vou ler só o versículo, só o de exemplo para nós aqui, que está lá em Apocalipse 21, o que Deus promete para nossas vidas, tá? Está em Apocalipse 21. Apocalipse 21 está assim para nossas vidas, ó. Louvado seja Deus. Todas as coisas são feitas novas, novo céu
e a nova terra. Então Deus promete para nós uma nova terra e um novo céu, tá? Deus promete um novo céu e a nova terra. E vi um novo céu. Aqui foi João, tá, gente? Na ilha de Patmos, ali, Deus ali falou com ele, né? O próprio Jesus apareceu para ele, tá? E ali ele falou, né, para nós. E transmitiu, né? João na ilha de Patmos, Jesus ali apareceu para ele e ali ministrou essas palavras para ele, tá? Em êxtase. E ele ouviu as palavras e hoje nós estamos aqui lendo o que foi passado a João, tá? Então João ali depois de Jesus ter falecido, né? Depois de 90 anos, João teve uma vida longa. Aí nós tivemos aqui, né, o que Jesus ali falou com João, tá? Que ele, né, todas as coisas são feitas novas, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, ó, tá vendo? Já não vai existir a terra e o mar. Então quer dizer, essa terra vai ser destruída. E eu, João, vi essa santa cidade, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não fala nem eles, né, gente? Tomara a Deus que nós sejamos um desses, tá? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, tá, gente? Tá lá em Apocalipse, capítulo 21, tá? Estou lendo lá. Estou no versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Na banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E media a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 17. E mediu o seu muro de 144 covados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio topázio, o décimo crisopraso, ou um décimo jacinto, ou do décimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, Deus e o Cordeiro. 23. E a cidade não necessita de sol, nem de luz, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. Aleluia. E as nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 27 termina falando: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus, o nosso Deus é maravilhoso, tá? Portanto, devemos dar segundo a vontade de Deus, não nos perdermos, tá? O dia que nós perdermos a Cristo, nós estamos perdidos. Portanto, vamos, orar a um salmo para que Deus nos livre. Ouviu? Cântico dos Degraus de Davi, o salmo, esse salmo louvado seja Deus, esse salmo é o salmo, louvado seja Deus, é o salmo 121, em nome de Jesus, tá? Tema: a dependência da ajuda de Deus. Os peregrinos viajam sozinhos rumo a seu destino, mas são protegidos não por qualquer criada, não por qualquer coisa criada, mas pelo Criador de todas as coisas, tá? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Louvado seja Deus, né? O nosso Deus nos promete nos guardar, nos proteger, né? Esse canto expressa a segurança e a esperança na proteção contínua de Deus. O Senhor não fez só os montes, também criou o céu e a terra. Jamais devemos confiar em um poder menor que o dele. Mesmo sendo o Todo-Poderoso, Deus cuida de nós. Nada o distrai, nem o intimida. Estamos seguros, nunca seremos grandes a ponto de não precisarmos do incansável cuidado de Deus para com a nossa vida, tá? Então nós temos que estar sempre fiéis a Deus e buscar ao Senhor. A paz de Cristo, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E assim, busquem no Senhor, não deixe de meditar na palavra dia e noite, tá? E que o Santo Espírito de Deus deixe sobre vocês, abençoando a casa, a família, tá? Livrando vocês de acidente, tá? Dando a vocês todo o livramento no trabalho, que Deus venha prosperar a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, tá? Sejam felizes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.